Tem uma área da sua vida que você se expressa do seu jeito, com autenticidade, com liberdade, mesmo que você tenha que se rebelar, mesmo que você tenha que quebrar com algumas coisas, você quer viver essa área da vida com liberdade. E a maneira que você vive essa liberdade também é muito particular de acordo com o signo que você tem, Urano. E a área da vida é a casa que você tem Urano. E é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou te ajudar a entender melhor qual área da vida você é rebelde, qual área da vida você está buscando liberdade, você busca revolucionar. Esse é um planeta que nos traz muitas bênçãos, que faz com que a gente seja capaz de ir de acordo com o que é autêntico para nós. Porém, em desequilíbrio, esse planeta também pode trazer alguns problemas. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou criador da Astrologia Autêntica e eu criei essa maneira de ler o mapa astral usando a comunicação não violenta porque eu acredito que a gente pode ter autoconhecimento de maneira mais empática, sem ficar criando várias crenças limitantes sobre nós. E se você gosta de vídeos assim, hoje eu falo sobre o planeta no signo, o planeta na casa, então já deixa seu like aqui embaixo, viu? E veja esse vídeo até o fim, meu amor, porque no final dele eu vou falar um pouco também do Urano formando aspectos com planetas no mapa astral. É um conteúdo bem diferenciado que dificilmente você encontra no YouTube, e o motivo de eu falar sobre ele nesse vídeo é porque eu quero realmente que você pegue teu mapa, observe ele, porque é nos aspectos que você vai ver como que esse planeta está agindo na tua vida. Porque uma coisa é a pessoa que tem Urano na casa 7 e o Urano está em quadratura, oposição, trígono com determinados planetas no mapa astral. Outra coisa é a pessoa que tem o mesmo Urano, mas tem outros aspectos com outros planetas, vai ser diferente. E eu vou explicar de uma maneira muito fácil no final do vídeo. Então, primeira coisa, vamos falar de mitologia. Urano é o deus que personifica o céu. E ele tinha um hábito meio tenso. Bom, ele basicamente foi gerado espontaneamente pela Terra, né, que é a Gaia, e ele casou-se com a mãe dele. E existem dois jeitos de falar disso. No primeiro jeito ele criava muitos filhos porque ele sempre deitava sobre a terra, né? E tem outro jeito de ouvir essa história também, que eu já ouvi, que era ele se masturbava. E isso fazia com que fosse criado vários titãs e figuras de 100 braços, 50 cabeças, ou ao contrário, agora eu não lembro. E ele odiava esses filhos, então ele enterrava todos eles dentro da terra, que é a Gaia. E a Gaia, que não gostava disso, ela instigou os filhos dela a se revoltarem contra o pai, e Cronos, Saturno, o filho mais novo, ele liderou isso. A mãe, ela fez uma foice, deu para esse filho, Saturno, e o Saturno, ele destronou o pai dele. Ele usou a foice para cortar o pai dele em vários pedaços e ele castrou o pai dele. Ele arrancou os testículos do pai dele fora, que depois cai no mar. Nisso vira Afrodite, do sangue dele que cai na terra ainda nasce um monte de outras coisas, enfim. E a continuação dessa história você vê no meu vídeo de Saturno. Tem mais de um vídeo, inclusive. Até então, diferente dos outros mitos, eles não olhavam para o céu e falavam assim: ah, tem aquele planeta simboliza esse deus, porque o planeta Urano, ele foi descoberto muito tempo depois, entende? E isso é um detalhe que vale ser informado. Porém, não poderia deixar de explicar essa história para vocês. Até porque as histórias, elas trazem muito, elas explicam muito sobre o simbolismo, às vezes daquele signo que o planeta rege, às vezes daquele planeta em si. E aí, falando sobre o planeta Urano, ele está ligado à ciência, ele está ligado à revolução. Se não tivesse Urano no nosso mapa astral, nós seríamos todos escravos obedientes. Basicamente, o Urano é o planeta que faz a gente desafiar o sistema. É o planeta que está ligado a gente ter liberdade, a gente fazer o que a gente tem desejo, a gente ter o nosso espaço. Por isso que, dependendo da casa que você tem Urano no mapa astral, essa é a casa que você quer espaço. Às vezes a pessoa tem Urano na casa 7, que está ligada a amor, e ela precisa de momentos só para ela na relação. Ela não quer uma coisa que seja um relacionamento que prenda muito ela, compreende? E se a pessoa tem Urano, por exemplo, na casa 2, que é como ela lida com o dinheiro, ela quer lidar com o dinheiro dela
sem ficar pessoas enchendo o saco. Às vezes ela usa da tecnologia para ajudar ela, então ela vai ter às vezes alguns aplicativos que ajudam ela a controlar os gastos dela, ou ela realmente vai lá e faz um curso, porque o Urano, ele quer ser inteligente e tal. Então o Urano, às vezes na casa 2, a pessoa realmente ela quer fazer um curso, ela quer fazer um estudo sobre como usar o dinheiro dela. Às vezes ela não vai respeitar depois que o professor estiver falando, porque ela ainda quer fazer do seu jeito, compreende? E aí, como você deve imaginar, existem formas da gente viver nosso Urano que são super positivas e transformadoras. Aquela coisa da gente não se colocar num sistema que nos oprime, a gente não estar num relacionamento que a gente não consegue, sabe, dizer qual é o nosso limite e protestar. E também existem formas de viver o nosso Urano das mais desastrosas possíveis. E isso vai ficar mais claro para vocês no final do vídeo, conforme eu falar dos aspectos. A casa que o Urano tá, ela vai falar sobre a área da vida que você tá experimentando, que você tá vivendo essa energia sua, que busca ser você, ser do seu jeito. E o signo que tá fala da maneira que você causa essa revolução. Eu vou falar agora pra você como que é em cada casa, em cada signo, beleza? Urano também é simbólico de separações, de quebras, o que fica mais claro quando a gente fala de Urano em trânsitos. Urano em Áries, pensa só, o signo é a maneira que o Urano expressa. Então é com energia, é com independência. O Urano em Áries, ele realmente vai bater de frente para poder causar aquela revolução na área da vida que ele está ali influenciando. E o Urano na casa 1, ele marca a personalidade da pessoa. Ela é total Urano. Pense que qualquer planeta que você tem na casa 1 é como se fosse uma tatuagem em você, porque o planeta ele realmente ele deixa uma marca da mão dele em você. Então a pessoa ela se considera, ela é quase um ascendente em Aquário, sabe? Que Aquário é regido por Urano. É a pessoa, ela busca independência, ela realmente bate de frente quando ela sente que é necessário. A pessoa ela precisa de liberdade, ela deixa isso muito enfatizado. Isso vai estar presente em todos os âmbitos da vida dela. E principalmente quando a gente fala de personalidade, das escolhas que ela deseja fazer para a vida dela, tudo isso ela passa por esse filtro, por essa energia uraniana. Então, para você que tem Urano na casa 1, é liberdade ou morte, é você querer falar e se expressar da maneira que você deseja. E aí, como a casa 1 fala de aparência, fala da maneira que você se mostra para o mundo e da direção que você toma, então você talvez seja aquele filho que vai ir por um caminho profissional, ou de querer morar num lugar diferente, ou viver um tipo de relacionamento diferente, que é totalmente, né, o oposto do que a sua família costuma prezar e seguir. E na maneira que você se veste, se porta, você também desafia o comum. Então você quer ter a sua identidade. Se você quer ir com determinada roupa para tal lugar, você vai ir com determinada roupa para tal lugar. Às vezes, uma coisa que esse Urano odeia é tipo, ter que usar um uniforme, sabe? O uniforme da empresa, o uniforme da, não sei, da escola. Esse Urano, ele fica incomodado, porque pra ele, a aparência dele, a maneira que ele se veste, isso é uma coisa que ninguém pode meter a mão e dizer como que tem que ser. Urano na casa 2, como eu expliquei no exemplo, a pessoa quer ter liberdade na maneira que ela usa o dinheiro dela. E aqui, realmente, qualquer mão aí que alguém tente colocar, ela vai ficar irritada. É uma pessoa que provavelmente, tanto Urano na 2 quanto Urano na 8, não quer assinar um contrato na hora que casa, de que tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Para ela, se tiver separado, aí sim ela se sente melhor. Pode não querer compartilhar tanto as coisas dela. Claro que Aquário é o signo ligado às amizades. Aquário sempre vai ter essa correlação bem forte com Urano por ser o regente. Mas Aquário é um signo que também tem um lado super individualista, gente. Aquário é um signo que tem muitos amigos, por exemplo, mas ele não quer que os amigos fiquem indo na casa dele quando querem e dormirem na casa dele sempre que desejam. Aquário pode ter muitos amigos, mas ele coloca um limite muito claro ali. Tanto é que Aquário é um signo que também é regido por Saturno. E o Urano na 2 não vai ser você querer compartilhar suas coisas, né? Porque se a casa 2 fala da maneira que eu vivo as minhas posses, o Urano ali mostra uma pessoa um pouco mais individualista. Se você tem Urano em Touro, você quer revolucionar simplesmente sendo do teu jeito, sem pessoas querendo mudar muito sua cabeça. Então realmente quando você acredita que tem algo que precisa ser mudado, então você vai ir com essa cabeça dura de touro para poder seguir direto com o teu plano. O Urano na casa 3 são de pessoas que gostam muito de estudar
e que geralmente vão sempre expor as opiniões contrárias que ela pode ter assim que ela ouve aquela opinião que é diferente da dela. Isso acontece porque é normal, a pessoa ela quer trazer a ideia dela à tona, quando ela pensa algo que é diferente do outro, ela tem quase que orgulho disso, ela sente uma vontade de compartilhar, de dialogar, de discutir sobre aquilo, até porque ela acredita que mesmo que ela até concorde com outra pessoa, ela ainda vai trazer às vezes uma opinião contrária, porque ela acredita que dessa forma ela pode fazer com que o conhecimento sobre aquele assunto cresça. Urano na 3, ou uma pessoa que tem aquário, Urano muito forte, ela tem esse hábito por causa disso. E também porque é uma forma de afirmar para ela mesma os pensamentos dela, sabe? De ela poder, através daquele diálogo, entender o que ela mesma pensa. E tá sempre protegendo essa necessidade tão importante para ela, que é da individualidade, que é de ter uma opinião própria, ter essas coisas. Às vezes é muito curioso, porque teve um dia que eu tava conversando de astrologia com uma pessoa, e ela era uma pessoa que tinha Urano bem forte, tinha aquário no mapa astral, e eu lembro que eu tinha falado pra ela, não, sim, porque o mapa astral, ele simboliza nossas questões pessoais. E ela falou assim, eu discordo. O mapa astral, ele simboliza as questões pessoais e também a nossa personalidade, o nosso caráter e não sei o quê. Eu falei pra ela, amor, você falou o que eu falei com mais um pouco, isso não é discordar não. Mas a pessoa, ela tem essa visão, então possivelmente aquela pessoa que discute sobre política bastante, Urano na 9 também. Mas a gente vai chegar lá já. E se é um Urano em Gêmeos, ela discorda, ela revoluciona através da lógica, através do que ela pensa. Então é um Urano mais mental. Urano na casa 4 é uma pessoa que ela, com certeza, assim, é bem difícil ela querer ficar muito tempo com a família, no sentido de ter que morar com ela por muito tempo. Porque se a pessoa não tem um quarto só pra ela, se ela tá ali o tempo todo, cara, ela dá uma surtada, assim, né? O Urano na casa 4, ele precisa de espaço no lar, compreende? Muitas vezes vai morar bem longe de onde nasceu. É muito comum isso acontecer, porque a casa 4 é a nossa raiz, a nossa família, a nossa base. E lembra que eu falei que o Urano, ele simboliza a separação? Então a pessoa com Urano na 4, ela vai ter, assim, uma relação um pouco distante da família, muitas vezes, né? Não é necessariamente fria, às vezes sim, mas é porque ela precisa da liberdade dela, viver a vida dela. Ela é desgarrada, ela é uma maçã que cai bem longe da árvore. E se cair perto, ela já vai rolando, entendeu? Então ela já vai lutando para ter essa independência dela. E o Urano em Câncer, ele se rebela através da emoção. Não é tanta coisa de personalidade que vai mudar o Urano num signo, tá? Por isso que eu não vou falar tanto do Urano em cada signo, porque não faz sentido. É uma coisa que depende sempre da casa que o Urano tá. A gente nunca vê só o planeta naquele signo e acabou. No mapa natal, a gente precisa da informação da casa. Então, essa junção do teu Urano no teu signo e o teu Urano na tua casa, você vai ter que fazer sozinho, ok? Então vai vendo o vídeo até o fim para você pegar os dois pontos. Tanto o teu Urano na casa quanto o teu Urano no signo. A pessoa com Urano na 4 também pode ter uma relação um pouco fria com a mãe ou com o pai, caso a casa 4 naquele mapa astral simbolize o pai. Lembrando que essa é uma informação que depende das outras coisas do mapa astral. Mas com certeza é uma pessoa que vai contra as ordens, sabe, da família. Ela é resistente a qualquer tipo de educação muito restritiva. O Urano aqui, ele vai ter um papel de querer se desvencilhar disso. Urano na casa 5, a pessoa, para ela, a liberdade tá ligado a você fazer o que você deseja. Aqui realmente o Urano quer ter diversão, porque a casa 5 fala do que nos traz prazer. Então a pessoa, ela sente essa grande necessidade de ter os seus próprios rolês. Às vezes o grupo deseja muito fazer uma coisa e ela vem dar uma outra ideia. Se ela tem outros interesses em relação a entretenimento que os amigos dela, ela não tem tanto problema em ver o filme dela e os amigos dela ver o outro filme que tá em cartaz, sabe? Como a casa 5 é uma casa de fogo e o fogo tá muito ligado à nossa identidade,
né? Então a pessoa que tem Urano na 5, ela realmente quer trazer a autenticidade, a identidade dela, a liberdade dela para a personalidade. Então você repara principalmente nos gostos dela, no que ela faz no dia a dia para ter alegria, essa manifestação do Urano dela. Em relação aos filhos, já que a casa 5 está ligada aos filhos, a pessoa é aquela mamãe que ela precisa ter um tempo só para ela, porque ela não é só uma mãe. Ela é uma mulher, ela é uma pessoa. Às vezes um homem, né? Quando é um homem trans e tem um filho, ela é uma pessoa que não é só mãe, compreende? Ela é mais do que isso. Então, Urano na 5, ele vai falar de pessoas que querem ter liberdade em relação aos filhos também. Pai com Urano na 5 também, né? Então, aquele pai vai querer ter liberdade em relação ao filho. Então, claro que se a pessoa não tem nenhum compromisso em relação ao filho que ela criou, isso é uma coisa, né? E aí a pessoa, ela não pode ser uma pessoa com Urano na 5? Pode ser super. Mas não necessariamente uma pessoa com Urano na 5, ela não é responsável em relação ao filho. É só que ela precisa ter liberdade. E para mim é muito importante não julgarmos pessoas que simplesmente assumem o fato de que têm uma identidade, que precisam de liberdade, que precisam de um tempo separado dos filhos, porque a sociedade, ela impõe muito do pai ser um pai perfeito, da mãe ser a mãe perfeita, e geralmente essa mãe perfeita, esse pai perfeito é alguém que não pensa sobre as próprias necessidades. O Urano na 5, ele precisa, ele sabe, então ele vai contra essa coisa, ele vai precisar ver o filme dele e contratar uma babá e sair para dar um rolê naquele dia, porque senão a pessoa ela fica assim, nossa, irritadíssima. Urano, quando a gente não satisfaz o nosso Urano, a gente fica irritado. E o Urano em Leão, ele revoluciona usando orgulho, usando atitude. Então ele vai lá e ele fala, não vai ser assim, mas do meu jeito, aquelas. Mas é bem por aí. O Urano na 5, a motivação é essa identidade. É a coisa dele simplesmente ser. O Urano na casa 6 é a pessoa que no trabalho, na vida profissional, ela vai querer fazer as coisas do jeito dela. Ela vai ser muito criativa por causa disso. Mas às vezes ela não vai gostar de receber muitas ordens, ok? No dia a dia também pode ser que a rotina dela seja muito diferente, todo dia uma nova coisa. Falar que a pessoa tem rotina é até muito forte. Porque de certa forma ela tem uma rotina, mas é uma rotina que é muito mais passível de mudar pela própria vontade dela, ou a rotina dela simplesmente não ter rotina. A pessoa com esse Urano também na alimentação, Urano na 4 também, mas Urano na 6, ele vai falar sobre a pessoa que tem uma alimentação diferenciada, às vezes não come determinada coisa, né? Às vezes gosta de variar, não fica só no arroz e feijão, às vezes ela faz macarrão, ela prepara um macarrão não feito com farinha, mas sim um macarrão de, sei lá, de abobrinha, já comi uma delícia. A pessoa não só quer liberdade no trabalho dela, como também ela pode envolver tecnologia no que ela faz. Se a pessoa tem Urano em Virgem, então a maneira que ela revoluciona é pensando nos detalhes, é através da lógica, para ela é porque daquele jeito é melhor. Se ela quer fazer uma mudança na vida dela, ela deseja fazer uma mudança real, ela não fica só nas palavras, porque a Terra é concretizadora. O Urano na casa 7 é uma pessoa que ela busca ter muita independência dentro do casamento, dentro do relacionamento que ela tá. Então é aquilo que eu falei lá no início, ela precisa de espaço, ela precisa ter o tempo dela. Se a relação ela tem muitos ciúmes, isso é o que esse Urano sim foge bem fácil. O pessoa com Urano na 7 é aquela que se você aperta muito forte, você tenta segurar, ela é um sabonete, ela escorrega. Esse Urano na 7, ele costuma ser quase uma Vênus em Aquário. Aquela pessoa que quando você fala assim, eu quero muito namorar com você, ela fica preocupada, né? Ai meu Deus, será que se eu disser sim é por pressão ou porque eu realmente quero? E por isso que às vezes esse Urano, ele acaba fugindo dos compromissos, né? E só quando a pessoa tá cagando pra ele, ela fica, não, realmente, essa vontade minha é minha mesmo de querer estar com ela. E aí fica nesse vai e volta. Quando o Urano na 7, ele entende que a outra pessoa, ela não quer necessariamente prender ele e se livra desses medos uranianos de não ter liberdade e tudo mais, aí a pessoa ela fica mais preparada realmente pra
ter um relacionamento. Porque como um relacionamento ele tá ligado a você ter uma ligação com alguém, esse Urano, lembra que Urano, ó, separação, liberdade, a preocupação dele é não poder mais fazer coisas, não ter as mesmas liberdades. Só que um relacionamento ele tem acordos para que as duas pessoas sejam felizes. Então, esse é um ponto que Urano precisa amadurecer, respirar e ter uma visão um pouco mais racional sobre isso, entender que esses acordos também beneficiam ele, né? Nos negócios, a pessoa também não vai gostar muito de assinar aqueles contratos bem restritivos. O Urano na 7 também vai ter essa característica. Se a pessoa tem Urano em Libra, então ela revoluciona através da paz. Geralmente ela busca uma forma não violenta, uma forma que não envolva ter atrito com aquela pessoa. Também vai enfatizar a liberdade em relação a pessoas e nas relações. Muito importante para esse Urano. Urano na casa 8, ele é um Urano que ele pode ter muitos fetiches, desejos sexuais diferentes, uma pessoa que talvez não goste muito de usar camisinha, não goste muito de nada que ela relaciona com uma prisão, uma coisa que tem que sempre acontecer. Claro que eu não estou estimulando ninguém aqui a não usar proteção no sexo, é mais um dado astrológico mesmo, porque se a pessoa trata colocar a camisinha como uma obrigação, aquilo corta o tesão dela. Então é muito importante você entender que colocar ou não a camisinha é uma escolha, ok? Urano na casa 8. Então, espero ter resolvido algumas tretas já na tua cabeça. Urano na casa 8, ele realmente vai encarnar um lado de Urano um pouco mais obscuro, porque a casa 8 é a casa ligada aos nossos segredos, aos nossos pecados. E quando você tem um planeta na casa 8, geralmente você personifica uma face daquele planeta mais obscura, mais profunda e às vezes bastante difícil de olhar. Difícil de olhar porque a casa 8 é uma casa dos tabus. Então aqui o Urano na 8, ele realmente quer ter liberdade sexual. A pessoa ela tem que assumir para ela mesma esses desejos, para que ela não fique em negação para com esses próprios desejos e no final acabe escondendo coisa da pessoa que ela é casada, acabe querendo ter um relacionamento fora do casamento ou ter aventuras sexuais. Ela tem que saber usar o Urano dela de uma forma saudável, que não atrapalha a vida dela, sabe? Seja conversando com a esposa, com o marido, com a pessoa que ela tem um relacionamento sobre isso, pensando em formas diferentes de satisfazer os desejos, de ter aventuras e se responsabilizando também das próprias ações, porque às vezes um Urano na 8, ele pode cometer uma coisa que machuca, que é muito ruim e tentar tirar de si a responsabilidade disso, se defender, não, mas é porque eu precisava, não, porque eu tenho Urano na 8. Sempre vai ter uma justificativa que a pessoa vai tentar fazer, uma justificativa racional, e não é isso, não é esse o caminho. Então aqui o Urano ele precisa ter responsabilidade, entender os próprios desejos e vontades. A pessoa também ela vai ter um horrorzinho, um horror alto na verdade, a por exemplo casar e ter que dividir os bens. Às vezes é uma coisa que assusta um pouco. A casa 8 fala do dinheiro que você tem compartilhado com outras pessoas. Esse Urano, ele não quer que ninguém meta a mão no dinheiro dele. E assim, é simplesmente isso. Então ela pode custar esse Urano de criar uma relação financeira com outra pessoa, né? De ter algum tipo de parceria, seja pelo casamento, por coisas de sócios. Não é um impedimento esse Urano na 8, é só que a pessoa, ela quer ter esse controle do dinheiro dela, ela quer garantir que as coisas delas são delas. Urano em Escorpião é a manifestação da revolução através da transformação. Então a pessoa ela tem coragem de fazer o Urano dela ser ouvido. Ir lá e se for para transformar naquela área da vida que tem Urano, ela vai mesmo, vai com sangue nos olhos. Urano na casa 9, uma pessoa que vai discutir muito sobre política, que vai ter uma opinião dela, vai bater contra sim. Ela tem a opinião dela e é isso aí. Como a casa 9 fala de ideologia, é por esse caminho que o Urano se manifesta, compreende? Se a pessoa tem que viajar, ela geralmente vai querer ir para aquele país que ninguém nunca sabe, não, que Nova York, que Tóquio. A pessoa quer ir pro Butão, entendeu? Ela quer ir, sei lá, enfim, num país que ninguém vai. Porque quando ela viaja, ela quer realmente ter um choque. Ela quer entender aquela sociedade, aquela cultura que é totalmente diferente dela, compreende? Ela gosta disso, ela gosta de aprender sobre diferentes culturas. Pode ter um grande interesse em estudar assuntos ligados à tecnologia e questões sociais, de todo modo, é um interesse para a pessoa. A pessoa pode gostar de estudos ligados a pessoas,
fazer antropologia, a pessoa pode gostar de estudos em relação a pessoas e sociedade. O Urano em Sagitário, ele revoluciona através da alegria, através da vontade, espontaneidade e pelo negócio dele saber, né? Pelo conhecimento dele. Para ele vai ser muito importante revolucionar de acordo com a própria moral, a própria ética, o que ele acredita que é certo. Geralmente são as motivações por trás do Urano em Sagitário. Quem tem Urano na 9 também vai gostar de políticas e formas de ver o mundo que sejam mais eco-friendly, sabe? Que seja correto socialmente, ecologicamente. Isso porque Aquário, ele tá muito ligado à humanidade, né? E geralmente pessoa com Urano forte no mapa astral ou numa casa 9 vai ter muitas preocupações sociais, compreende? Se você tem Urano na casa 10, pode ser que você tenha uma certa resistência a figuras de autoridade, de modo geral. Isso pode estar ligado a uma educação em que o pai principalmente, mas pode ser que seja a mãe também, tenha dado muitas ordens, ficou querendo mandar em você, ou era uma pessoa que, tipo assim, que não assumia responsabilidade dentro de casa de fato. Você traz um Urano agora que não quer obedecer por obedecer, sabe? Então aqui, como a casa 10 está ligado às figuras de autoridade, então você vai ter uma resistência, né, a elas. E às vezes isso vai refletir na tua relação com o teu chefe, ou quando um policial te abordar, sabe? Ou simplesmente você vai ter sempre um olhar crítico, o que é certo até na minha opinião, em relação aos governantes. Esse é aquele Urano que na carreira quer seguir do teu jeito. Às vezes a pessoa ela quer realmente criar a marca dela, e aí se ela trabalha com uma marca de roupa, ela vai querer que seja uma marca de roupa vegana. Se a pessoa é chefe de cozinha, a pessoa ela quer fazer questão que a cozinha ela reaproveite tudo, que evite desperdício, ou que seja vegana também a cozinha. Enfim, a pessoa ela é muito preocupada em fazer um trabalho que seja ecologicamente, socialmente, enfim, né, que seja correto. E o Urano em Capricórnio, ele é um Urano um pouco mais rebelde, e até porque Capricórnio é justamente o filho dele, né, regido por Saturno. Existe esse entendimento de que o Urano em Capricórnio ele vai ser o mais revoltado com normas da sociedade, porque se Capricórnio é a estrutura, né, então o Urano aqui ele quebra com a estrutura, mas é aquilo que eu já te falei, Urano em signo não tem tanto impacto na personalidade. Ok? É mais a forma que a pessoa age através daquele signo. Urano na casa 11. A pessoa ela vai ter amigos dos mais diferentes possíveis. É aquela pessoa que no recreio da escola sentava com um monte de gente diferente, sentava com a galera do roqueira, sentava com a galera, sei lá, que gostava de teatro, com os nerds, com os bagunceiros. A pessoa ela era uma pessoa plural. Na relação com os amigos é onde mais a gente vai ver essa natureza de Urano, que tem muitos amigos, participa de muitos grupos, mas que não tem uma relação necessariamente muito íntima, de dividir o próprio espaço, de dormir na mesma cama, sabe? Com os amigos. A pessoa com Urano na 11, ela precisa de liberdade, ela precisa sair pro rolê dela, ou sozinha, ou tipo assim, tá, você quer ver esse filme? Vê esse filme, eu vou ver o meu, sabe? O Urano na 11, ele vai ter um pouco marcado isso. Casa 11 também é ligada com os sonhos pessoais nossos. Às vezes, o marido da pessoa com Urano na 11 tem um grande sonho de viver tal coisa, e ela tem um sonho diferente. Para ela, estar casada nunca vai significar abrir mão desses sonhos, compreende? A pessoa ela quer viver esses objetivos dela, então ela vai continuar ali, ó, Urano na 11. Então, independente de com quem eu tô, né, como que tá a minha vida, eu tenho esses objetivos aqui pessoais, eu quero viver eles, eu quero fazer eles. Então, a pessoa vai por esse caminho, ela tende a ser fiel a esses sonhos, né? Porque lembra que eu falei? Urano, separação, meu espaço, são as palavras que a gente pode usar para falar de Urano. Socialmente também é muito importante para a pessoa ter uma opinião. Então, é aquela pessoa que levanta bandeiras. O Urano na 11, ele se posiciona politicamente, principalmente se for contra algo. Por que eu digo contra algo? Porque a casa 9 é a casa que fala da política, né? Das nossas opiniões, nosso jeito de ver a vida no sentido mais filosófico. E a casa 11 é a casa que vai falar sobre rebelião também, né? Sobre como você se opõe e vive de maneira autêntica. Então na casa 11 a gente está falando de uma visão um pouco mais de alguém que rompe com um sistema,
compreende? E o Urano na 11, ele tem essa preocupação de ser autêntico nas suas opiniões, de ter liberdade, então ela vai levantar bandeiras. O Urano em Aquário, ele já é a cara do Urano, né? Então, se ele revoluciona porque ele acredita que aquilo é o correto socialmente, que aquilo é o mais justo. Ela revoluciona porque ela acredita que ela tem que ser a liberdade, porque a liberdade é um valor importante. Urano na casa 12, aqui a gente vai falar sobre Urano vibrando numa energia um pouco mais delicada. E por isso eu tô sentindo necessidade aí de explicar bonitinho pra vocês, pra você não sair desse vídeo entendendo diferente do que eu quero dizer. A casa 12 é uma casa ligada ao que nós fazemos sem consciência, né? E às vezes a gente está se enganando, às vezes está se auto-sabotando, às vezes a gente realmente está tapando os olhos para aquilo, ou então a gente é daquela forma e a gente jura de pé junto que a gente não é. Porque a casa 12 é a casa do eu interior e a casa do inimigo oculto. E o inimigo oculto, ele não é necessariamente uma outra pessoa. O inimigo oculto, muitas vezes, somos nós mesmos. Quando nós temos aquela atitude daquele signo ou daquele planeta que está na casa 12, e a gente tem aquela atitude ao extremo dela, sem ter nenhum equilíbrio, sem ter consciência, daí aquilo pode daí a gente pode acabar prejudicando a nossa vida. Por isso, depois dessa introdução eu te explico. Às vezes aqui Urano na 12 é aquelas manifestações de Urano bastante desequilibradas, como por exemplo, através de traições, através de roubos, né? Através da pessoa realmente ela tá baseado no que ela acredita que é certo, que são corrupções. Seja uma corrupção daqueles acordos que foram feitos num relacionamento, ou então na sociedade em si, como o fato de que é legal que ninguém roube ninguém, não é verdade? Agora, é importante enfatizar, o Urano na 12 não é só isso, e não é porque uma pessoa tem Urano na 12 que ela vai fazer essas coisas. É só porque eu realmente quero falar para você sobre todo o simbolismo de cada planeta. Porque aqui a gente trabalha com a verdade, honestidade e com claridade. A comunicação não violenta, e aí entra um ponto importante. As pessoas, quando ouvem falar sobre astrologia não violenta, acreditam às vezes, dá a impressão de que é não falar sobre algumas coisas, que é uma astrologia mais positiva. E na verdade não é isso. Na verdade a astrologia não violenta é a gente trazer as verdades sem criar crenças limitantes, entendendo o fato por trás da coisa e não o julgamento por trás, e não o julgamento que as pessoas têm daquilo, e sempre com olhar para as emoções e necessidades que cada planeta, que cada posição tem. E aí, dito isso, a gente está olhando para o Urano na casa 12, a gente está entendendo os efeitos, né? Os acontecimentos que podem estar ligados a esse Urano, mas é sempre importante empatizar. Se essa pessoa ela decide trair um relacionamento, então ela, por incrível que pareça, está tentando ser feliz. Existe uma necessidade por trás da ação dela. A gente sempre vai buscar empatizar com essa necessidade, que é uma coisa que depende da gente falar com a pessoa e olhar para o mapa astral profundamente, ok? O Urano na 12 também fala sobre buscar a espiritualidade de uma forma diferente dos demais. A pessoa, talvez não goste de buscar a espiritualidade numa igreja, por exemplo. Então ela sente a necessidade de fazer o próprio caminho dela. Ela vai ter também uma opinião um pouco mais científica sobre o que é a espiritualidade. Para ela faz mais sentido buscar a espiritualidade em filosofias que se baseiam, que preocupam-se com a ciência. A meditação, por exemplo, é uma técnica espiritual, podemos dizer, né? Se origina da religião e que tem ao mesmo tempo comprovação científica de que funciona. E às vezes a pessoa se conectar com o espiritual dela, o Urano na 12, vai pautar muito mais nisso. Ou uma pessoa que busca astrologia para ter autoconhecimento. Também é uma pessoa que se preocupa muito e tem um olhar mais científico, um pouco mais realista. A astrologia não é ciência, né? Enfim, eu tenho um vídeo meu que explico sobre isso e tal, mas eu quero que você entenda, o Urano na casa 12, ele quer viver da tua forma e quer olhar na frente dele os resultados do que ele acredita, sabe? E ele vai fazer seguindo o teu próprio caminho. Então, a família toda é crente e a pessoa com Urano ou na 9 ou na 12, né? Ela às vezes vai encontrar a espiritualidade de uma outra forma e vai querer seguir esse caminho e vai estar feliz assim. Pode se importar muito com pautas sociais, questões sociais de modo geral, em ajudar pessoas que estão às margens da sociedade. Essa é uma coisa que o Urano na 12 também pode se importar, né? E levantar a bandeira aqui. O Urano em Peixes,
ele transforma através da fluidez. É uma pessoa que tá legal, tem uma coisa ali dizendo, ó, você não pode fazer isso. A pessoa que tem Urano em Peixes, ela busca uma alternativa sem precisar romper com aquilo. Ela é como a água. A água, ela bate na pedra, ela não tenta cortar a pedra, ela vai buscar um novo caminho. Então, pô, não pode fazer festa aqui. Então a pessoa vai fazer festa ali na esquina. O Urano em Peixes, ele busca ter a liberdade sem entrar em conflitos. Ela escapa das situações que trazem prisão, que não é bacana pra ela, sabe? Então ela não quer dar satisfação, ela simplesmente vai lá e vive a liberdade dela como ela deseja. E o vídeo ainda não acabou. Você que chegar até o fim, eu vou te explicar uma coisa também muito bacana, que é Urano formando aspectos. O que é aspecto? O aspecto é um relacionamento entre dois planetas. Esses aspectos, eles são extremamente relevantes se você quer entender o teu mapa astral. Porque eu sempre digo, as grandes verdades, as maiores questões que você vive, os desafios mais fortes que você tem, que você mais considera difícil, e também as bênçãos e as facilidades dos seus talentos mais assim iluminados, a gente vai ver olhando os aspectos astrológicos. Eu vou dar uma palhinha para você sobre isso. O Urano, quando ele está formando uma quadratura ou oposição com a Vênus, que é um planeta que está ligado a amor, relacionamento, que você pode ver nos vídeos que eu já tenho de Vênus, é como se o Urano quisesse se separar. Ele tem uma energia ali, ó, lembra, de liberdade, rompimento, em relação a Vênus. E aqui vai ser muito parecido até com o que eu expliquei do Urano na casa 7, sabe? Que também é uma casa que está ligada a relacionamento, compreende? A pessoa que tem Urano oposta ou em quadratura com a Vênus, nos relacionamentos amorosos ela quer ter muita liberdade. Às vezes essa liberdade, ela tá sendo uma tensão dentro da relação, porque uma quadratura e uma oposição é um aspecto de tensão. E aqui realmente a pessoa pode querer fugir um pouco de ter aquele relacionamento, sabe? De ter aquela espécie de união. Às vezes ela pode ficar muito preocupada em estar casada e com isso perder a liberdade. Agora, claro, isso não é uma verdade absoluta e a pessoa ela vai precisar olhar sempre para a necessidade, é o que eu sempre ensino para vocês. O efeito pode estar sendo esse, mas o que está por trás? Uma grande necessidade de liberdade e uma grande preocupação de não ter essa liberdade por causa dessa união. E a pessoa ela tem que compreender, como eu expliquei lá no Urano na 7, que todo dia ela está fazendo uma escolha de continuar com aquela pessoa, que ela não está presa àquilo, compreende? Qual é a necessidade de Urano? Liberdade, beleza, isso é autêntico, não é uma coisa que a pessoa tem que lutar contra, é o que eu sempre bato na tecla quando eu falo sobre astrologia autêntica. Não é você olhar a quadratura e lutar contra ela, falar, nossa, coisa ruim, não. É você entender o que os dois lados querem, compreende? Já o Urano em trígono com a Vênus, às vezes é uma coisa muito mais fluida. Essa coisa da liberdade, relacionamento, às vezes a pessoa convida a que ela está junto para viver essa liberdade. Seja através de cada um fazer uma coisa no fim de semana, não ficar muito colado, sabe? Então é uma coisa mais resolvida para ela, mais fácil. Ela não sente que existe um conflito entre esses dois assuntos na vida dela. Aquele Urano, por exemplo, que está em conjunção com a Lua, como conjunção é um aspecto que a gente fala que é uma conexão, geralmente quando dois planetas estão no mesmo signo, o simbolismo deles se misturam. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso. Se você precisar conjunção, Marcelo Levi, você vai encontrar. Ou então é um vídeo que o nome é você tem mais de dois planetas num signo, ele faz esse chamado porque tem um significado especial. E o Urano em conjunção com a Lua o que simboliza? Pô, família, mãe, relacionamento. Então o Urano em conjunção com a Lua, ela quer ter liberdade disso. Lembra? O Urano é a separação, é aquilo que eu expliquei, ela quer ter liberdade dessa coisa. Dá uma olhada, vasculha quais aspectos meu Urano faz. Vai ter duas maneiras de ver que aspectos o seu Urano faz no teu mapa astral. Primeira maneira, astro.com, horóscopos gratuitos, retrato pessoal. No final da página tá escrito os principais aspectos que tem dentro do teu mapa astral. E você também pode ir no aplicativo Horus Mapa Astral. Quando você faz o mapa astral por ele, tem uma aba ali de aspectos, mostra ali todos os aspectos importantes que teu mapa astral tem, tá? Outra forma de descobrir isso é
você abre o mapa astral, o desenho mesmo do mapa astral, que aquilo é o teu mapa astral. Essas listinhas não é teu mapa astral não, é uma legenda. Você não sabe ainda ver seu mapa astral. Olha o desenho do mapa astral mesmo, você pode conseguir clicando em horóscopos gratuitos, mapa astral ascendente. Esse é o caminho rápido e mais fácil dentro do astro.com. E aí você procura o símbolo de Urano, que é esse aqui que está na tela. Você também pode olhar na parte de baixo do mapa astral, tem uma tabelinha que mostra ali os aspectos, né? E aí você vai ter que saber o símbolo do aspecto, enfim, caso você não saiba dessa, é muito válido antes de você fazer isso, você ver meu vídeo do guia completo para interpretar teu mapa astral. Ali eu realmente coloco tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Faz toda a diferença para o canal crescer. Me diz aí qual casa, qual signo você tem Urano. O que você enxerga na sua vida que você percebe que tem a ver com o que eu estou explicando. Quero muito saber. Se inscreve também no canal, mas só se você quiser. Eu não quero ativar seu Urano, que só de eu mandar se inscrever não vai querer se inscrever. Então, ó, se você quiser, se inscreve no canal, aperta no botãozinho vermelho de inscrever-se e no sininho para você poder receber meus vídeos. Tem que falar rápido que a bateria tá acabando. Instagram, oi Marcelo Levi, me segue lá também, a gente tem contato mais pessoal. E também, primeiro link da descrição, você pode entrar no grupo do Telegram. Segundo link, você pode baixar meu e-book de graça para você ler. No grupo do Telegram a gente fala de umas coisas mais profundas de astrologia, muito legal, conteúdos que eu não trago aqui no YouTube. E, bom, o e-book ele tá repleto de conhecimento para você. Tudo muito facinho, tudo muito bem detalhado, é um e-book gigantesco. É isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e compartilhe com os outros, faz toda a diferença para eu poder crescer aqui nessa plataforma, para a gente poder ter uma relação bacana, de eu trago conteúdo de qualidade para você e você me responde com esse like, com essa interação que me ajuda também a crescer e ajuda a família a crescer. Beijo, muito obrigado!